Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, Gleison Teles, e este é o nosso canal falando da Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas pela Palavra de Deus. Nesta oportunidade eu quero falar acerca de alguns valores no casamento, mas a temática nesta oportunidade é restaurando o casamento. Queridos, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15. Versículo de número 8. Lucas 15, 8. Que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo-lhe: Regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Queridos, sem sombra de dúvidas, quando falamos de dracma, estamos falando de uma moeda que surgiu lá no período do helenismo, logo após a morte de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Surgiu a dracma e ela ainda é uma moeda vigente no período de Cristo. Mas há alguns valores acerca das moedas que nos traz alguns questionamentos, mas não traz valor espiritual para aprendizado. Há alguns que dizem que estas moedas ou essas moedas que formavam um colar, que falavam a respeito de um patrimônio adquirido no casamento e falava acerca do comprometimento de uma mulher para com seu marido, mas não existe nenhum dado histórico nem nada que comprove esta afirmativa. Mas há um detalhe interessante, que a moeda ela era esculpida na prata. Basicamente a dracma era uma moeda de prata e o valor de uma dracma era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Mas o texto começa a dizer que tem uma mulher. E aqui, quando nós partimos para a área matrimonial, nós percebemos que, a priori, o texto fala de uma mulher. Então, dentro desta ótica, deste prisma, desta visão, deste ponto de vista, nós temos aqui uma mulher que tem 10 valores, tem 10 moedas. E o texto diz que ela perde uma. E a pergunta que eu faço aqui, para provocar, o que representa, o que significa as 10 moedas que esta mulher tem e que perde uma. Eu preciso que você abra sua Bíblia comigo no livro de Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 2. Tito, capítulo 2, versículo de número 2. E vale aqui lembrar que o texto está falando acerca de alguns requisitos das anciãs do ministério, ou as mulheres mais experimentadas, as mulheres mais antigas. Ele está nos dando algumas recomendações acerca de como essas mulheres devem se comportar, como essas mulheres devem agir, e aqui está a base desta palavra acerca de casamento. Tito 2 diz o seguinte, 2 versículo 3. As anciãs do ministério, semelhantemente, que sejam reverentes ou sérias no seu viver. Então aqui eu tenho o número 1, reverente ou sérias no seu viver. Segundo ponto, eu tenho
como convém às mulheres santas. Então eu tenho santidade. Então eu tenho uma mulher séria no seu modo de viver. Eu tenho uma mulher santa, eu tenho uma mulher não caluniadora, que aqui fala de uma mulher não barraqueira. Então, dentro dos requisitos para a mulher de um obreiro ou a mulher que serve ao Senhor, ela não pode ser, ela tem que ser uma mulher reverente no seu viver ou séria no seu viver. Ela tem que ser uma mulher santa, ela tem que ser uma mulher não caluniadora ou não barraqueira. Terceiro ponto. Quarto ponto, ela não pode ser não dada ao vinho. Quinto ponto, mestra do bem. Sexto ponto, exemplo para as mais novas ou professora para as mais novas. Ponto 7, moderada. Ela precisa ser equilibrada, ela precisa ter o sal do equilíbrio nas suas palavras, um sal aspergido e não um sal lançado. Ela precisa ser casta, e a castidade não fala de uma mulher que nunca teve contato com o homem, fala de uma mulher fiel. Ela tem que ser uma mulher casta, uma mulher fiel a um propósito, a uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa ou a uma missão. Ela tem que ser boa dona de casa, o nono princípio, e ela tem que ser submissa ao seu marido. Então aqui eu tenho 10 pontos que as mulheres precisam ter no contexto familiar como no contexto ministerial. Ela precisa ser séria no seu viver, ela precisa ser santa, ela precisa ser não caluniadora ou não barraqueira, ela não pode ser dada ao vinho, dada às paixões, ela tem que ser mestra do bem, ela tem que ser especialista na arte do bem, ela tem que ser um espelho em fazer o bem para a comunidade, como para a igreja ou como para a sua vizinhança. Ela precisa ser professora para as mais novas, ela precisa se especializar, ela precisa ser uma mulher que está em busca de conhecimento para que ela seja também um espelho para as mais novas, precisa ser moderada, sétimo ponto, oitava, casta, nono, boa dona de casa e décimo, submissa. Então eu tenho aqui as 10 moedas que as mulheres precisam carregar dentro da sua visão matrimonial. Ela precisa ser séria, ela precisa ser santa, ela precisa ser não caluniadora, não barraqueira, ela precisa ser não dada ao vinho, ela tem que ser mestra do bem, ser especialista na arte do bem, ela precisa ser professora para as mais novas, moderada, fiel ou casta e boa dona de casa e submissa ao seu marido, que é o primeiro princípio de Efésios capítulo 5, versículo 22 a seguir. Então eu tenho aqui 10 moedas ou 10 valores espirituais ou morais que toda mulher precisa ter para ter um casamento equilibrado e abençoado. Só que o texto diz que esta mulher, ela perde uma moeda. E aqui a problemática é qual moeda esta mulher perdeu. Nós precisamos identificar dentro deste ponto de vista de 10 moedas, qual a moeda que esta mulher, no contexto matrimonial, foi perdido no decorrer da sua jornada. E é fácil identificar esta moeda. Eu preciso que você acompanhe no texto comigo para que você entenda a profundidade da revelação do panorama da família dentro deste texto. Porque ele começa a dizer a seguinte coisa, no capítulo 15, ele diz o seguinte, versículo 8, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, então eu tenho 10 valores, não acende uma lâmpada e varre a casa. Aqui vai um grande segredo. Então, quando ele fala que esta mulher que perdeu uma moeda das 10 que eu enumerei aqui como séria no viver, santa, não caluniadora, não dada ao vinho, mestra do bem, professora para as mais novas, moderada, casta, boa dona de casa e submissa, segundo Tito 2, capítulo 2, versículo 2, eu consigo identificar qual a moeda que ela perdeu. Porque o texto diz que ela pegou uma vassoura. Então, se ela pegou uma vassoura, isso significa que a moeda dos valores morais que essa mulher perdeu foi a moeda de ser uma boa dona de casa, que é o 9º ponto dos requisitos das mulheres do ministério. Então, eu tenho uma mulher que a sua casa está suja. Então, esta mulher perdeu o valor de ser uma boa dona de casa.
E aqui no aspecto familiar é um grande princípio espiritual, porque existem muitas mulheres que estão inseridas no corpo de Cristo, são mulheres que estão ligadas a círculo de oração, são mulheres que estão ligadas à obra missionária, mas são mulheres que são péssimas donas de casa. Elas oram o dia inteiro, campanhas e mais campanhas, em casa, nos lares, na igreja, mas a sua casa está uma bagunça, a sua casa está uma sujeira, a sua casa está fora de ordem, roupa esparramada, lixo não colocado do lado de fora, os filhos sujos, sem se alimentar direito, seu esposo sem alimento no horário correto, seu esposo chegando do trabalho e não encontra comida pronta porque ela utiliza do ministério como um subterfúgio, como um esconderijo para fugir das suas responsabilidades maritais, com as suas responsabilidades como boa dona de casa. Então, dentro do contexto familiar aqui, eu tenho uma mulher que tem 10 moedas ou os 10 valores representados no texto de Tito capítulo 2, mas que ela perdeu uma moeda, e a moeda de ser uma boa dona de casa. E o que acontece quando a mulher que é uma serva de Deus perde a moeda de ser uma boa dona de casa? O texto diz que ela pega uma vassoura, então fala da sujeira, do abandono, das más condições do seu lar, e o texto diz que ela acende a lâmpada. E é algo tremendo porque a candeia do nosso corpo são os olhos. Então, a candeia do corpo são os olhos. Então, isso significa que se a candeia do corpo são os olhos, eu tenho uma mulher que perdeu a admiração do seu marido. Então, ela perdeu o olhar do seu marido para ela. E aqui vai um grande segredo. Há muitas mulheres que estão fracassando em seus casamentos porque abandonaram as suas responsabilidades domésticas, e se escondem atrás do ministério dizendo que estão fazendo a obra de Deus. E aqui vai um grande segredo. A obra de Deus inicia na sua casa, no cuidado da sua casa, no cuidado da sua família, na higiene do seu lar, na limpeza do seu lar. Inicia a obra de Deus na sua casa. Então, eu tenho alguém que perdeu a admiração do seu marido, ela permitiu que a candeia da sua casa fosse apagada e permitiu que a sujeira se instalasse na sua casa. Então, eu tenho uma mulher que vive de casa em casa, na casa de um, na casa de outro, e deixando as responsabilidades domésticas para segundo plano. Então, eu tenho uma mulher com uma casa suja e que agora perdeu um valor. E isso significa que e dentro do contexto se eu tenho 10 moedas e eu perco uma, isso significa que eu perdi 10% daquilo que eu consegui construir no decorrer da minha vida. Isso aqui está falando de porcentagens na nossa vida, que as perdas são paulatinas. Então, a perda não é uma perda total, são perdas progressivas. Então, você vai perdendo 1%, vai perdendo 5%, vai perdendo 10%, até que você perde tudo. Então, tem uma mulher que perdeu 10% na sua vida matrimonial, e ela perdeu a admiração do seu marido por conta da falta de higiene dentro da sua casa, do abandono do seu lar para viver em função. E o texto diz que ela pega uma vassoura, limpa a casa e busca com diligência. Então, aqui eu tenho 3 elementos que precisam ser utilizados para a restauração do casamento. Primeiro, a vassoura fala do exercício da atividade doméstica. A mulher conquista o marido à medida que ela faz as coisas básicas, quando ela cozinha o seu próprio alimento, quando ela prepara com cuidado, quando a sua casa está limpa, quando ela está bem asseada, perfumada, cheirosa. Estes elementos básicos fazem com que ela conquiste o seu marido. Então, aqui eu tenho o primeiro elemento, é a limpeza. E a limpeza fala de não só a limpeza doméstica, como a limpeza dela, como cuidado, como asseio natural de uma mulher, como uma preocupação estética, como uma preocupação com a sua apresentação para o seu esposo. Então, eu tenho a vassoura como a limpeza e como essa ação no contexto doméstico e como contexto pessoal. Eu tenho
acender a candeia, que fala que é estes elementos de utilizar a vassoura para limpar a casa, vai reacender, vai reativar, vai resgatar a atenção, vai resgatar, ela vai resgatar essa perda que ela teve no seu marido, ela vai voltar novamente a recuperar a admiração que ela perdeu do seu esposo. E o terceiro ponto é que o texto diz que ela começa a buscar com diligência. Então a oração é o terceiro ponto. O primeiro ponto é a ação. E a ação é a ação de voltar a fazer aquilo que ela deveria ter feito e dar continuidade desde o início do seu matrimônio. O segundo ponto é a luta para resgatar a admiração do seu marido, que é acender a candeia dentro da casa. E o terceiro é buscar com diligência. Isso fala da vida de oração, da comunhão na oração, para que ela venha resgatar aquilo que foi perdido por conta dessa inadvertência de abandonar o cuidado do seu lar e o cuidado, o asseio do seu próprio cuidado na área física, fazendo com que ela perdesse a admiração do seu marido. E o terceiro ponto interessante é que o texto diz que quando ela encontra esta moeda, quando ela encontra esta dracma, o texto diz que ela convoca as amigas e vizinhas. E aqui está um dado importante, porque aqui está a revelação do que ela está fazendo, o que está sendo o impedimento para que esta mulher viesse a perder a admiração do seu esposo, fazendo com que sua casa estivesse suja e que a candeia estivesse apagada. Então aqui, porque esta candeia também fala do aspecto da iluminação e do calor, do fervor matrimonial, que precisa estar sempre aceso, ativo, em pleno funcionamento. Então aqui dentro desta visão eu tenho um detalhe interessante, porque o texto diz que ela convocou as amigas e as vizinhas. E quando eu falo de convocação, eu falo de algo que eu não tenho alternativa de escolha. A convocação é algo que eu não tenho uma decisão. Então isso significa que estas amigas foram as pivôs para que ela perdesse a admiração do seu esposo, ou seja, a sua estadia ou a sua permanência na casa dessas amigas fazia com que ela deixasse a sua casa em desordem, a sua casa suja e resultando nessa perda que ela teve da admiração do seu marido. Então eu percebo aqui o detalhe é que o texto que ela convoca as amigas e as vizinhas, estão falando de pessoas que estão longe e pessoas que estão perto. As amigas falando de pessoas que estavam longe, que foram, na verdade, elementos para que ela perdesse o que era de valioso dentro do seu casamento. E as vizinhas falam de pessoas que são testemunhas próximas. Então aqui está um grande segredo. Essa busca em reorganizar, em limpar, em voltar a fazer as atividades, em cuidar também o seu asseio pessoal e reacender esta candeia da admiração do seu esposo, e a busca com diligência que fala da vida de oração. Por último, esta mulher convida as amigas e as vizinhas para que as pessoas que foram umas das que contribuíram para a ruína do seu casamento estivessem ali para ser testemunhas da restauração. Então aqui eu vi um detalhe muito poderoso, é que Deus tem um propósito de restaurar o casamento. E Ele faz com que as amigas e as vizinhas, as testemunhas de perto, as testemunhas de longe, estejam ali para testemunharem, para validarem, para chancelarem aquilo que Ele está realizando, que é a tarefa de restaurar um casamento em ruínas. E aqui vai o conselho de Deus para as mulheres de Deus. Não deixe, não utilize a obra, não faça da obra de Deus um elemento para a destruição da sua família. Não transforme, não utilize como subterfúgio, como esconderijo, como uma caverna para te eximir das suas responsabilidades
doméstica, da sua responsabilidade matrimonial de cuidar da sua casa e da sua família. Então, a sua igreja começa dentro da sua casa. Deus te abençoe. Até a próxima. Se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas se essa palavra fez sentido para você.